Todas as situações difíceis e dolorosas que você já experimentou na vida ficam gravadas neste lugar que eu vou tratar aqui hoje. A nossa experiência aqui na vida, ela é cercada de situações alegres e situações tristes, outras fáceis, umas mais difíceis, e assim a gente vive a vida. Acontece que para cada uma das situações que a gente vive, existe uma espécie de arquivo onde as memórias do que aconteceu com a gente, desses eventos, são guardadas. Os nossos traumas, as situações negativas, os momentos dolorosos, eles geralmente ficam perdurando em nossa vida como se fossem gatilhos sendo ativados ao menor sinal de memória que busque aquela informação nesse arquivo. Então, por exemplo, você está caminhando num parque. Então, passa do seu lado uma pessoa com um perfume e você identifica aquele perfume, o seu inconsciente busca lá no arquivo uma situação, uma experiência que você viveu, que pode ser positiva ou negativa, e você tem uma sensação, ou vem uma memória. Às vezes, a memória ela é clara, nítida, outras vezes vem só uma situação que pode ser agradável ou desagradável, e isso pode ser o suficiente para desencadear, por exemplo, uma crise de ansiedade. Só para você ter uma ideia de como é que a gente funciona. Mas vamos lá. O assunto central de hoje é o corpo de dor. Exatamente. Eu gosto muito desse termo, que quem usa ele, inclusive nos seus 2 livros, O Poder do Agora e Um Novo Mundo, é o Eckhart Tolle. Eu acho que essa expressão ela é fantástica, porque explica de uma forma muito didática para onde é que vão as nossas emoções, os nossos traumas. Então vamos lá. Nós temos o nosso corpo físico, eu vou colocar aqui uma imagem para você, tá bom? Para você visualizar. Nós temos o nosso corpo físico, que é esse que nós vemos, compreendemos, entendemos. Mas, além desse corpo, nós temos outros corpos energéticos que são criados, desenvolvidos com base nas nossas experiências. O corpo que nós vamos tratar hoje, que é o corpo de dor, vamos observá-lo, vamos imaginá-lo como se ele fosse um molde do nosso corpo, certo? Que não precisa ser esse molde exato aqui, mas ele é de uma composição muito sutil. Nós não conseguimos enxergar a olho nu. E lá, então, ficam armazenadas todas as informações das experiências tristes, das experiências difíceis, das experiências dolorosas que nós tivemos. Então, aconteceu uma coisa que te deixou triste, aquela informação energética, aquela informação é printada, impressa, né, nesse corpo de dor, e ele então vai se agigantando à medida que nós vamos passando por experiências ditas desagradáveis ou negativas. Mas olha só que interessante, esse corpo de dor, ele tem consciência no seu nível, e então, para não morrer de fome, a gente diz assim, né? E Eckhart Tolle também diz isso no livro Um Novo Mundo, inclusive eu sugiro que vocês leiam esse livro, para que esse corpo de dor ele não morra de fome, ele sempre nos leva a viver, a experienciar situações que o alimentem, que retroalimente toda a informação que formou esse corpo, porque daí então ele pode continuar existindo. Ele é muito íntimo do ego. Então, esse corpo, ele é sempre alimentado no nosso dia a dia, porque o tempo todo nós estamos experienciando situações, criando ideias, imaginando coisas e nos colocando, muitas vezes de forma inconsciente, em situações que sim representam um alimento para esse corpo de dor. Então, por exemplo, uma discussão no trânsito, uma irritação no trabalho, uma impaciência em casa, uma fofoca. Todas essas situações, são inúmeras as situações, na verdade, que alimentam esse corpo. E aí, a gente vai descer um pouco mais e entender de onde que vem esse corpo. Esse corpo sou eu que informo, esse corpo já estava aqui, ele nasce comigo, como que é?
Bom, esse corpo de dor, na verdade, ele traz também informações do seu sistema familiar. Isso mesmo. Então, todas as experiências de dor que já foram experienciadas no seu sistema familiar pelos seus ancestrais estão também contidas ali, porque você é nada mais nada menos, né, do que a continuação de todas as pessoas que já passaram pelo seu sistema. Então, à medida, né, que os nossos descendentes começam a chegar, eles também trazem consigo essas informações. Então quer dizer, Kelly, que isso é ad infinitum, né? Isso nunca se resolve? Sim, isso pode ser resolvido ao passo que nós vamos nos curando, que nós vamos nos conhecendo, passando por processos de terapia, constelamos. À medida que nós nos conhecemos e nos curamos, esse corpo de dor ele vai diminuindo, né? Porque é um trabalho conjunto com a desconexão, a desidentificação do ego. Então, quando isso é feito, esse corpo de dor vai diminuindo, 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 até que chegará um momento em que nós não precisaremos mais sustentar esse corpo de dor. É um caminho que a gente tem que percorrer até lá. Mas, então, nesse desenho que eu vou deixar aqui do lado para vocês, vocês vão ver que lá tá assim, o corpo físico, em volta tem uma luminescência, né, que aí eu coloquei como se fosse o corpo de dor, e em cima tem uma espécie de estrela que representa o nosso eu maior, o eu superior, centelha divina, anjo de guarda, o que você quiser chamar, tá bom? Então, vai passar um helicóptero aqui, vai fazer um pouco de barulho. Então, essa expressão de quem nós somos, né, que ela na verdade é um outro nível de consciência mais elevado, essa expressão de quem nós somos, ela tá o tempo todo nos orientando. Acontece que como a gente não medita o suficiente, a gente não silencia o tanto quanto deveria, um silêncio interno, né? A gente não se coloca disponível para ouvir, muitas vezes a gente acaba não escutando essa vozinha, mas ela tá lá o tempo todo nos orientando de maneira que a gente consiga diminuir esse corpo de dor. Tá? Mas a conexão com o nosso eu superior, através da meditação, através de um processo terapêutico, através de exercícios de respiração, e a meditação ela pode ser tanto uma meditação guiada quanto uma meditação ativa, aquela que melhor, com a qual você melhor se identificar. Então, com isso, a gente consegue estabelecer o que eu chamo de sintonia fina com essa parte de nós. Eu gostei muito dessa palavra sintonia fina, porque antes eu utilizava a palavra conexão, mas nós não perdemos a conexão, nós estamos conectados, nós só não nos colocamos disponíveis suficiente, nós não abrimos o nosso campo para receber essa informação. E uma vez meditando, veio isso para mim, essa expressão de sintonia fina, porque eu sempre falava, nossa, eu não gosto, né, enquanto eu conversava com a minha centelha, com o meu eu maior, eu falava, nossa, não sabe que eu não gosto muito dessa palavra conexão, para mim não soa tão específico e parece que não traduz o que é de fato. E aí a mensagem que eu recebi na minha meditação foi isso, na verdade, não é uma conexão, é uma sintonia fina que a gente estabelece, que vocês estabelecem. Então, a partir daí eu comecei a usar esse termo, tá? Então, estabelecer essa sintonia fina com essa parte de nós que tudo sabe. Ela já passou por essas nossas experiências e agora ela está atuando de uma dimensão que é superior à nossa e que esse estado de consciência nosso de terceira dimensão não nos permite acessá-la o tempo todo. Mas se a gente quiser, a gente pode sim fazer isso. Basta a gente treinar. Né? Basta a gente se dedicar a esse processo, tá bom? Então, olha só que interessante. Se quando eu chego aqui, eu já recebo a informação que estava também no meu sistema familiar, né, de dor, de tristeza, de traumas, quando eu me curo, eu também auxilio na cura de todo o meu sistema, porque é como se fosse uma malha energética, uma malha de informação, onde
todas as informações reverberam, né? Então, é de trás para frente e de frente para trás. Na verdade, gente, essa questão de trás para frente, frente e trás é só uma expressão didática, né? Porque tudo acontece ao mesmo tempo, passado, presente, futuro, isso até é um tema aí para um outro vídeo, né? Mas está tudo acontecendo ao mesmo tempo, na verdade, então eu tomei isso só para fins didáticos, tudo bem? Então vamos lá, eu vou agora explicar, além da meditação e dessa sintonia fina, né, com o nosso eu maior, o que a gente pode fazer para ir sutilizando, para ir trabalhando esse nosso corpo de dor. É lógico que eu sempre recomendo que você busque um trabalho terapêutico para o seu profissional, né, o seu terapeuta te orientar nesse caminho, mas você também pode se tornar mais presente e observador. Uma prática que eu vou deixar aqui agora. Quando você estiver diante de uma situação que te trouxe um desconforto, ao invés de rebater aquilo imediatamente, ao invés de querer se defender ou argumentar, dar a sua opinião, experimente silenciar. Isso mesmo, só silencia e observa. Como é que o seu corpo está respondendo? Qual é a emoção que vem? É irritação, raiva, medo, ira, né? E em que parte do seu corpo que isso ressoa mais? Você vai ver que o seu corpo está o tempo inteiro respondendo. E a sua mente também, porque a gente quer falar, a gente quer rebater e se defender, né? Mas quando a gente se coloca só como observador, nesse momento a gente já deixou de alimentar o nosso corpo de dor. Olha que interessante. Tem momentos que isso vai ser mais fácil e a gente vai conseguir num estalar de dedos. Outras vezes não, mas também está tudo certo. Mas começa a praticar isso, observar a situação, observa o seu corpo, as sensações, os pensamentos que vêm e se coloca só como observador da situação. Isso é excelente e pouco a pouco nós vamos nos desconectando, aí sim, nós vamos nos desconectando desse corpo de dor. A gente deixa de alimentá-lo, a gente trabalha o ego. E então a gente pode acessar, porque lógico, quando a gente faz isso, a gente entra numa frequência muito maior, né? Então a gente pode acessar essa parte de nós que vibra numa frequência superior e que tudo sabe, e começar a estabelecer aí essa sintonia fina num diálogo muito direto, porque com o nosso eu maior, a gente não precisa e nem deve ser muito polido com as palavras, sabe? Uma coisa sintética, nada disso. A gente conversa como se estivesse conversando com uma pessoa que a gente ama, com um grande amigo, tá? Com um familiar, porque é quem nós somos em maior escala. Então, quando você consegue estabelecer essa sintonia e você dialoga diretamente, né, com o seu eu maior, você vai perceber que as respostas vêm para todas as questões que você quer, para um projeto, para uma decisão, para uma dúvida que você está tendo. Você vai ter um verdadeiro amigo para partilhar a vida e te orientar. E quanto mais você se aproxima dessa relação íntima com o seu eu maior, mais você cura o seu corpo de dor, trabalhando traumas da infância, inclusive traumas do período gestacional, né? É muito profundo esse assunto. Me diz se você gostou, se você já tinha ouvido falar sobre isso, se você já leu esses livros que eu deixei indicado aqui no vídeo, né? E se você quer mais assuntos como esse. Se você gostou, deixa o seu comentário, mas se não gostou, deixa também, porque isso vai servir de termômetro para eu saber qual o tipo de conteúdo que vocês querem que eu traga aqui. Tudo bem? Eu desejo do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. E lembre-se, você é o seu curador, apenas se esqueceu disso. A minha missão é te lembrar. Um grande beijo, fiquem com Deus, até a próxima.